Boa tarde, nonos anos, nono A, nono B. Hoje é a nossa quinta aula de ciências, né? Vamos iniciar aí corrigindo as questões que eu passei para vocês, as 7 questões aí diagnósticas, né, referente aí ao conteúdo do primeiro semestre. Então vamos lá para a correção, né? Na número 1, eu tô perguntando como são chamados os gametas masculino e feminino, nessa ordem, por isso que o nome respectivamente. Então, são chamados de espermatozoide, o masculino, e óvulo, o feminino. Alternativa certa, B. Na 2, como é chamada a ciência que estuda a hereditariedade? A ciência que estuda a hereditariedade é a genética, vem de genes. Genes, né, como nós já sabemos, compõem o nosso DNA. Nós temos lá uma sequência de características que são passadas para os filhos. Essa sequência é chamada de genes, né, que é a mesma coisa que DNA. Os genes fazem parte aí do nosso DNA. 3. Em qual das alternativas a seguir temos o nome do monge austríaco que estudou durante anos a transmissão de características? Gregor Mendel, né? Alternativa correta, D. 4. Sobre as teorias evolutivas, qual dos cientistas a seguir, né, criou duas? A primeira é a herança dos caracteres adquiridos, que ele errou, né, completamente, porque nem tudo que se herdava no ambiente passava para os filhos. E lei do uso e desuso, que é onde ele acertou. Quanto mais se usa um membro, mais ele desenvolve. Quando não se usa, se torna em desuso, atrofia. Então, quem foi esse cientista? Lamarck, né? Jean-Baptiste Lamarck, B. 5. Diante das teorias evolutivas estudadas, qual delas é a mais aceita nos dias de hoje? Neodarwinismo, alternativa correta, C. Né? Conceitos envolvendo aí conceitos de Gregor Mendel, pai da genética, com Darwin, que é o pai aí da seleção natural. 6. Sobre os modelos atômicos estudados, qual dos cientistas a seguir, o átomo para ele o modelo atômico, né, que é o átomo, era indivisível e indestrutível. Parecia-se com a bola maciça, né, parecendo aí com a bola de bilhar. Era John Dalton. Alternativa certa, C. Na 7, qual dos cientistas a seguir comparou o átomo ao pudim de passas? JJ Thomson, alternativa correta, D. Lembrando, né, que o modelo aí hoje, o mais atual que a gente tem é o modelo de Bohr. Então, essas são as correções, né, das nossas 7 atividades. Vamos para o nosso conteúdo de hoje. Na nossa aula de hoje, nós iremos saber, né, aprender a reconhecer a tabela periódica e os principais elementos que compõem ela. Vocês pegaram um material, uma apostila, na escola, se eu não me engano, a segunda. Nessa segunda apostila, tinha uma atividade lá, né, pedindo para falar o período, em qual período e grupo, né, ou família se encontrava um determinado elemento químico. Agora, com essa aula de hoje, as explicações, vocês irão conseguir responder, tá bom? Aqui eu trouxe aqui um elemento químico, né, que compõe essa tabela, tá dentro da tabela, que é o ferro. Lembrando que a tabela, viu, é de origem do latim, né, então muitas vezes o símbolo não vai ter nada a ver com o nome. Nesse caso aqui tem, né, Fe, ferro. Então, eu sempre tenho centralizado aqui o símbolo do elemento químico em cima, ou na parte direita ou esquerda, ou embaixo, tanto faz, muda muito de uma tabela para outra, viu? De um autor para outro. Eu tenho o número atômico, que é o número atômico é a mesma coisa que número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Então, qual é a quantidade de prótons e elétrons que o ferro tem? 26. Sempre não muda, é o mesmo número atômico. Aqui eu tenho a distribuição eletrônica para chegar nesses 26, né? Tem que fazer uma distribuição nas camadas, porque todo átomo ele é envolvido por camadas elétricas. Então, os elétrons ficam circulando em volta do átomo. Para um não se perder, o outro está ali, sempre em volta, girando ali em órbita. Aqui eu tenho o nome, né, do elemento químico, que vai auxiliar demais, que nos auxilia muito. E aqui eu tenho a massa atômica, que é a massa, né, que é o peso desse elemento químico. Então, eu quero que vocês copiem, viu, esse símbolo aqui. Agora, vamos ver aqui como que está a tabela periódica mais atualizada. Essa tabela periódica aqui, que eu estou mostrando para vocês, é a mais atualizada que a gente tem.
Então, por que foi construída uma tabela periódica? A tabela periódica foi construída para quê? Para organizar os elementos químicos. Sabe quantos elementos químicos a gente tem hoje? 118 catalogados. Desses 118, 78 são de origem natural, encontrada no ambiente. Graças a Deus, né? E só 30 deles é feito de forma artificial, em laboratório. Então, 78 encontrado, né, de forma natural e 30 de forma artificial, produzidos em laboratório. Então, a tabela periódica ela é organizada por períodos, que são as linhas horizontais. Nós temos 7 períodos, tem o primeiro, o segundo, o terceiro, temos o quarto período, o quinto, o sexto e o sétimo. Temos mais essas duas outras linhas aqui, viu? Essa primeira linha, né, tá nessa cor aqui, diria aqui que um bege, né, um bege claro, um salmão, ele está aqui na sexta linha, por isso que tem esse asterisco. Como todos esses elementos aqui, eles participam desse único quadradinho, eles colocaram, né, optaram por colocar aqui fora, para ficar visualmente, né, para não atrapalhar a visibilidade aqui da tabela periódica, porque se coloca todos esses elementos aqui, o quadradinho ia ter que ficar enorme e esses outros ia ter que vir mais, né, para cá e não iria caber numa folha A4. E aqui eu também tenho, né, o elemento químico aqui também, que todos esses aqui fazem parte, os actinídeos, chamados desses aqui, lilás, nesse roxinho, actinídeos. Eu tenho do número atômico 89 ao 103, são 14 aqui também são 14. Então, como que eu ia colocar 14 nomes aqui e atrapalhar totalmente a sequência aqui, visualmente falando, né, esteticamente falando. Aqui essa tabela ela é tão completinha que eu venho até com a descrição das cores. O laranja, metais alcalinos, o amarelo, metais alcalinos terrosos, que é encontrado no solo, metais de transição, lantanídeos, né, que são esses aqui, esse salmão, né? Os actinídeos, que são esses 14 que ficam aqui, esses 14 roxinho aqui, lilás. Aí eu tenho vários aqui. Quais são os elementos químicos mais encontrados no ambiente? Os mais encontrados no ambiente está aqui, né? São eles os não metais, estão de verde aqui, Os principais são carbono, nitrogênio, oxigênio, né? Eu também tenho aqui o hidrogênio, que é encontrado em bastante quantidade. Mas o que eu tenho mais aí no ambiente é o nitrogênio. Depois seguido de oxigênio, carbono e assim por diante. Então, como que a tabela periódica ela é organizada? Ela é organizada em linhas verticais, que é essas descendo, né, vertical, e em linhas horizontais. Linhas verticais eu tenho 18, eu coloquei até o quadradinho aqui azul nas 18 linhas. Então, eu tenho 18 grupinhos, é chamado de grupos ou família. Atualmente se fala grupos, então eu tenho 18 grupos de elementos químicos. Eles são colocados em grupos, por exemplo, aqui, o grupo 1. Essa família 1 ou esse grupo 1, eles estão todos aqui no mesmo grupo, porque eles têm características semelhantes, a não ser o hidrogênio. O hidrogênio, ele é um elemento químico à parte. Ele não tem grupo e nem período, mas muitos cientistas colocam ele aqui, mesmo ele não tendo grupo nem período. Então, é colocado aqui de forma vertical, né, os grupinhos por semelhança, por características similares, por parentesco. E na linha horizontal são os períodos, que são 7. Esses períodos, eles são colocados, todos os elementos químicos, por exemplo, que estão nessa linha 5, que é o período 5, todos eles apresentam o mesmo número de camada. Vamos supor que apresentam 4 camadas. Todos aqui apresentarão 4 camadas. No terceiro período, todos apresentarão 3 camadas. No segundo período, todos apresentarão 2 camadas. E no primeiro período, 1 camada. Que no caso aqui é só esse hidrogênio e o hélio. Eles estão, viu? Apesar de não ter nenhum quadradinho aqui, mas você tem que vir em linha horizontal, Então, estão no primeiro período.
O hidrogênio está no grupo 1, primeiro período, e o hélio está no grupo 18, primeiro período. Então, lá na atividade que veio do governo, pedia para vocês definir, né, de um elemento químico qualquer, por exemplo, pegava o mercúrio aqui e perguntava em qual período e grupo o mercúrio se encontra. O mercúrio, né, está no grupo 12, na família 12, no período sexto, no sexto período, grupinho 12. Lembrando, né, que todas as linhas verticais aqui são os grupos, que são colocados por familiaridade, semelhanças, e na linha horizontal são os períodos, porque eles seguem o mesmo número de camadas. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó, do enxofre. O enxofre, vamos localizar ele. Tem que falar em qual período ele está e grupo. Lembrando que grupo vertical, período horizontal. Então, ele está no período terceiro, no terceiro período, que é a linha, né, horizontal, e no grupo 16. Então, o enxofre está no período 3, grupo 16. A prata, olha o símbolo dela, AG. Tem que tomar muito cuidado, viu? Com o latim que eu falei para vocês. Ela está, a prata, ó, no grupo 11, na família 11, ou grupo 11, no período 5. Ela está na família 11 porque ela faz parte aqui, né? Tem semelhanças com cobre, por exemplo. E ela está no período 5. Por quê? Porque ela tem o mesmo número de camadas desses outros elementos aqui, ó. Tá bom? Quem é considerado, né? Vou colocar aqui na tabela de novo. Quem é considerado o pai da tabela periódica? Lá nos anos de 1900 até 1900 e pouquinho, Dmitri, né, Mendeleev é considerado o pai da tabela periódica, mas ele organizava assim. Ele não organizava a tabela periódica por ordem crescente de número atômico. Ele organizava por ordem crescente de massa atômica. Aí ele deixava algumas lacunas, espaços vazios quando ia chegando, por exemplo, a massa 1. Tinha que ver, quem tem massa 1, peso 1 tinha que vir primeiro, peso 2 segundo, peso 3 terceiro lugar e assim por diante. Quando ele achava o peso 1, mas não achava o peso 2, por exemplo, ele deixava em branco e colocava o 3. Por que não deu certo? Porque tem elementos que têm a mesma massa do que outros. Então, como que eu vou colocar dois elementos no mesmo quadradinho para construir uma tabela? Não tem como, né? Aí, depois de Mendeleev, veio Moseley, muito parecidos os nomes, né? Que contribuiu e muito, onde ele distribuiu os elementos químicos por número atômico, em ordem crescente. Porque o número atômico, que é esse número aqui, que é o 26 no caso do ferro, né? Ele é diferente em todos. Vocês podem ver aqui, ó, que o número atômico do hidrogênio é 1. Do lítio aqui é esse número, 3. Do berílio, 4. Tá vendo? Nenhum é igual ao outro, ó. Do boro, 5. Nenhum se repete. Do carbono, número atômico, número de prótons e elétrons, 6. O carbono tem 6 prótons e 6 elétrons, compondo ele. Aqui eu tenho, viu, como eu mostrei para vocês, eu tenho os gases nobres, no grupo 18 aqui, todos os gases aqui que são gases, o nome nobres, porque gases pouco encontrados, difícil acesso em encontrar esses gases. A maioria dos elementos químicos da tabela periódica são encontrados no estado sólido, são sólidos. Eu tenho apenas 2 líquidos, que é o mercúrio e o bromo. Só tem esses 2 elementos químicos encontrados no estado líquido. E eu tenho alguns, né, no estado gasoso, que são os gases nobres aqui. E lembrando que essas duas linhas aqui estão aqui dentro. Não colocaram aqui, colocaram de fora para, visualmente falando, ficar mais fácil. Então, na nossa próxima aula, eu vou passar uma atividade aí para vocês a respeito da tabela periódica, localização. Nessa aula de hoje era para vocês saberem reconhecer uma tabela periódica, reconhecer o elemento químico dentro da tabela periódica. Lembrando que a tabela periódica ela não foi feita para ser decorada. Ela é um instrumento, né, que vai servir de apoio para você localizar o elemento químico. Se bem aí que o meu professor de química, né, na faculdade, ele fez nós, né, alunos, decorar essa tabela.
Para decorar, tem alguns recursos, né, inventados aí para decorar a tabela periódica. Eles vêm aqui, por exemplo, no grupo 1 e pegam essas iniciais, né, que é o H, o Li, o Na, o K, RB, CS e FR, e eles constroem uma frase sobre essas iniciais para ajudar a gravar. Lembra daqueles... Nós não tivemos aulas ainda sobre os reinos, onde tem um recurso lá para mim gravar o nome dos reinos, um recurso, às vezes eles usam música, frases, palavras para facilitar, mas não é necessário, né, a nível aí de ensino médio, ensino fundamental, a gente decorar, só saber localizar o grupo e o período em que está aquele elemento químico, tá bom? Eu recomendo para vocês que vocês façam a impressão dessa tabela periódica para aqueles que não têm. Tem uns cadernos que a gente compra hoje em dia que já vem com a tabela periódica na capa, ou lá no início ou lá no final. Mas quem não tiver, faça a impressão dessa tabela e, se possível, colorida. Tem ela para comprar também, viu, na papelaria. Você vai usar ela agora, né? Não tanto quanto vai usar no primeiro ano, mas aí vocês podem guardar. Por quê? Quando tem mudanças, as mudanças demoram a chegar. Não é de um ano para o outro já tem mudança, é muito difícil. Até porque essa tabela é bem complicada, né? É muitos elementos químicos que a gente já tem aqui catalogados, é 118. Então não é de um dia para a noite que vai surgir um novo elemento, eles têm que provar que aquele elemento não existe na tabela, que ele é novo realmente, para sim adicionar ele na tabela, tá bom? Então, hoje, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês copiem, né, esse desenho aqui do ferro, a tabela periódica, no caso, se vocês puderem imprimir, né, melhor ainda, não precisa copiar ela. Se tiver condições de imprimir, imprimam. Se não, né, porque vocês vão usar ela para resolver a atividade da nossa aula, da nossa próxima aula, quarta-feira. E eu quero que vocês copiem um exemplo do enxofre e o exemplo da prata, viu? Aí vocês têm que fazer essas mini tabelinhas aqui de localização desses dois elementos químicos, tá bom? A única coisa que não é para copiar é a tabela periódica, mas fica a critério de cada um. Quem tiver condições de imprimir ela, é bom que vocês imprimam, porque vocês vão usar aí na próxima aula. Quem não tiver condições de imprimir, guarda essa aula, viu? Ou depois vai lá na plataforma OneDrive, que ela vai estar disponível lá, para ajudar vocês a responder as questões da nossa próxima aula, tá bom? Espero que esteja tudo bem com vocês, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a nossa próxima aula.